Olá, gente querida, tudo bem? Eu, Silvia Beatrix, mais uma vez aqui com vocês no canal da ABAB, a Associação Brasileira de Aconselhadores Biográficos, fazendo um dedo de prosa. Bom, para quem acompanhou um dedo de prosa no período da pandemia, nós trouxemos a biografia de vários dos aconselhadores biográficos, que são os nossos associados. Hoje, no último dedo de prosa, foi a Mary Porto, e hoje nós temos, assim, um baita dedo de prosa, porque vai ser quase que uma multidão. Uma multidão, não. São 3 pessoas representando a OMA, de um grupo de estudos avançados. Já estão aqui, olha lá, eita, já tem um monte de gente querida aqui, né? Vamos começar a chamar um por um. Nós vamos chamar a Denise, vamos chamar o Ronaldo e vamos chamar o Carlos. A gente vai acenando para todo mundo aqui. Então vamos lá, vamos chamar aqui pedidos. Ainda não tenho pedidos. Cadê aqui? Convidar um. Cadê o Ronaldo? E agora a Denise. Tá todo mundo convidado para esse bate-papo que vai ser bem especial. Olá! Oi, Denise. Tudo bem, Silvia? Tudo. Olha lá, chegou o Carlos. Parece que vai dar certo, gente. Olha lá. Eu adoro a máxima do Faustão, né? Quem sabe faz ao vivo. A gente faz ao vivo, a gente acerta, a gente erra a vida do jeito que ela é. Boa noite para vocês 3. Estamos aqui. Boa noite, Silvia. Tudo bem? Tudo bem. Boa noite a todos. Então, vamos lá. Gente, bom, hoje, como eu fiz essa abertura, é um encontro diferenciado, porque nós temos a presença do Carlos, da Denise e do Ronaldo, que representam, que criaram esse movimento, esse impulso, que eles vão explicar direitinho para a gente, que é o OMA, e que está com um monte de coisa bacana. O que eu queria pontuar aqui antes da gente entrar no bate-papo? Primeiro, óbvio, os 3 são aconselhadores biográficos, e dentro desse processo, né, de nós termos aqui uma profissão que nos une, é sempre muito interessante pontuar que no momento do bate-papo, quando a gente estava preparando esse encontro aqui para vocês, como a biografia de um toca a biografia do outro. Então, na preparação, não que a gente vá compartilhar isso aqui agora, mas, de novo, trazendo para você, que ainda não passou por um processo de aconselhamento biográfico, que tem curiosidade sobre o que é esse nosso trabalho, eu diria que ele é um trabalho que conecta corações, né? Entrelaça impulsos e nos prepara para um movimento de vida na direção daquilo que a gente quer. Então, para eu não ficar falando muito, porque eu sou uma tagarela que todo mundo sabe, eu vou chamar aqui primeiro a Denise. Denise. Sim, Silvia, estou eu aqui. Então, e Denise, olha, vai ficar todo mundo na curiosidade, mas eu e Denise, na troca biográfica, temos um fato na nossa biografia de família que é muito parecido. Foi surpreendente descobrir isso quando a gente começou o bate-papo. Boa noite, Denise, a palavra é sua. Boa noite, Silvia. Então, eu vou contar um pouquinho para vocês do OMA, como é que o OMA surgiu. Então, nós 3 fizemos a formação de como aconselhadores biográficos lá em Florianópolis, e nós concluímos o curso em 2015. Tomamos uma decisão na conclusão do curso, que nós íamos continuar seguindo um caminho de desenvolvimento juntos, o nosso grupo, né? Nós queríamos nos aprofundar em alguns temas. E isso aconteceu em 2016, 17, 18, 19. Vieram alguns profissionais trabalhar conosco, alguns temas específicos. E com o advento da pandemia, ficou difícil esse encontro desse grupo. E o ano passado, em agosto, nós nos reunimos, era um grupo pequeno. A nossa turma, que era de 32, acabou virando 12 pessoas, das quais tinham pessoas, inclusive, da turma 1 participando.
E juntos, eu, o Ronaldo e o Carlos, decidimos lá que nós levaríamos esse desejo de nos aprofundarmos para o mundo. A gente queria tirar aquilo daquele grupinho pequeno, que estava cada vez menor, e a gente queria ampliar esse olhar, levar para o mundo, né? E daí, então, surgiu o OMA. O OMA ele surgiu com o intuito de que nós possamos, todos, enquanto aconselhadores biográficos e pessoas interessadas na antroposofia, possamos estudar juntos, porque o que nós vivenciamos junto durante esses anos todos foi algo muito especial que a gente não consegue em qualquer lugar. Nós tratamos da verdade do coração, nós pudemos nos abrir totalmente das nossas máscaras e ali junto naquele grupo falarmos de um lugar muito especial. E a gente gostaria de levar esse impulso para o mundo. E é por isso que surgiu o OMA. Uma coisa que é importante a gente salientar é que para a antroposofia, o estudo contínuo, quer dizer, em vários ramos do conhecimento, o estudo contínuo é alguma coisa fundamental. Mas como nós estamos tratando, tem um diferencial, eu diria, na antroposofia, pelo fato de ser uma ciência espiritual, há uma exigência maior, eu diria, da gente manter contato com os conteúdos, né? E estar se aperfeiçoando, estar se atualizando, porque cada vez que a gente entra em contato com o mesmo conteúdo, eu aprofundo um pouco mais em mim e ofereço, seja no meu trabalho e tudo mais, algo mais, digamos assim, mais sólido. Não é por aí também, Denise? Com certeza, Silvia. O intuito é esse, é a gente melhorar enquanto ser humano e poder levar isso para o nosso entorno, não só como aconselhadores biográficos, mas em volta de nós. Você sabe que não é um processo simples, mas estamos todos em busca de melhorar na vida, né? É esse, acho que é o objetivo de todos nós, né? E dentro desse impulso de vocês, e outra coisa que eu acho muito bacana, é que começa com um grupo de formação e leva para a vida num processo não só de autoconhecimento, mas de ampliação, de profissionalização desses conteúdos. E agora vocês estão trazendo um conjunto, né? Bom, primeiro vocês estão trazendo uma pessoa interessantíssima, mas junto com um conjunto de conteúdos que toca diretamente a cada um de nós, né? Então, na verdade, assim, nós nos sentimos privilegiados de podermos ter tido contato com a Anita Charton, com o IOP, com pessoas que têm muito a oferecer. São pessoas que estudam muito, né, Silvia? E eles estão disponíveis para trazer esses conhecimentos para colocar no mundo, né? O IOP, ele o tempo todo fala para nós que o que ele quer é que esses conhecimentos sejam replicados. Ele não quer ser o dono desse conhecimento, né? Então, assim, isso para nós é muito importante, porque o que a gente quer mesmo é colocar esse impulso no mundo, entendeu? E qual é o primeiro, esse que nos conectou? A mim e a você, da ancestralidade, né? Então, eu vou falar um pouquinho sobre ancestralidade. Então, esse é um seminário novo. Eu, o Carlos e o Ronaldo seremos participantes desse seminário, tá? O IOP, ele vem pesquisando a ancestralidade já há bastante tempo, é um tema de interesse dele, e ele fez 2 workshops sobre ancestralidade, um na Espanha e outro na Alemanha. E ele virá para São Paulo, né, para pesquisar esse assunto junto conosco, né? Então, assim, o que eu tenho para contar, né? O que a gente foi escavar para trazer aqui para a nossa live, né? Ele trouxe algumas imagens arquetípicas que ele vai explorar junto conosco, né? Porque nós vamos estar pesquisando junto, né? Então, ele trouxe uma conexão com os 4 elementos. E ele vai trabalhar com 4 desafios que falam, Silvia, de transformação do que a gente traz do passado e o que a gente vai levar para o futuro. Somado a tudo isso,
ainda vai trazer os 4 sentimentos que mobilizam muito a todos nós, como aconselhadores biográficos, nesse estágio que a gente vive da humanidade, que é esse link com o medo, com o ódio, a raiva e a dúvida. Então, assim, os 4 avós, e aí eu e a Sílvia temos aí uma ligação, eles representam esses 4 elementos. E esses 4 elementos representam o todo, né? Porque eles representam esses elementos que nos conectam com a humanidade, né? Então, assim, a gente vai olhar essa tensão que a gente traz ligada a essa corrente do passado que tem a ver com nossos avós e nós vamos trabalhar nessa transformação. Vai ser um seminário de pesquisa vivencial e importante, com metodologia, para que a gente possa aplicar o que a gente vai aprender com o IOP no nosso trabalho, né? Então, a gente vai usar genograma, constituição física, vamos trabalhar com setênios. E aí, né, quando o IOP trouxe o genograma, eu me conectei lá atrás com uma situação que eu vivi na minha família e que eu vou compartilhar aqui com vocês, né? Eu tinha 15 anos, meu avô faleceu, né? E aí começou uma situação familiar de onde é que vai ser o velório. E eu não entendia nada. Como onde vai ser o velório? Leva o corpo para cá, leva o corpo para lá. Não entendi nada. Bem, fui para o velório lá na cidade onde o meu avô morava. Cheguei lá, qual a minha surpresa? Eu descobri naquele momento que o meu avô tinha tido 11 filhos com a minha avó e 11 filhos com uma segunda pessoa, tá? E a questão que estava acontecendo lá no velório é que alguns familiares não aceitavam esses outros filhos, né? E tinha uma parte da família que aceitava. E eu, pasma, com 15 anos, assistindo aquilo ali, sem entender absolutamente nada, né? Então, assim, eu acho que esse fato trouxe para mim um olhar para a ancestralidade muito interessante. Tanto que no passado uns 10 anos ou mais, eu fiz um genograma da minha família, fui buscar as raízes e fui compreender muitas coisas da forma de agir, de doenças e etc., né? E assim, eu sempre tive um interesse muito grande nesse assunto. Quando o IOP trouxe para nós 3 esse trabalho de ancestralidade, nossa, foi assim, foi uma identificação imediata. Eu quero trabalhar isso, né? E aqui, já pegando na abertura, foi aqui que a minha história com a minha biografia se conectou com a Denise, né? Porque no final nós temos avós bígamos, né? Falando português claro, ela tem um avô bígamo e eu também tive um avô que teve esse comportamento. E trazendo de novo que quando a gente passa pela formação, ou quando uma pessoa passa por um processo biográfico, o passo 0 é a investigação da ancestralidade. E é daí a relevância de vocês estarem trazendo esse curso, da gente explorar, né, esse assunto, porque é muito importante a gente olhar para as nossas raízes para ver como estão os nossos galhos, né? Como que a gente está frutificando na vida. Muito bacana isso, Denise. E, Carlos, assim, a Sim. nossa linha, para vocês verem a linha, né, de condução disso, a gente começa com a ancestralidade e a gente passa agora para quê? Para a infância e adolescência. Então, quer dizer, olha que biográfico que está sendo essa live também, né? No processo da condução, Carlos. Então, obrigado, Silvia. Boa noite a todos. A gente teve um desafio muito grande, Silvia, quando a gente começou as conversas com o IOP, que foi escolher os temas. Porque a gente dimensionou, né, o esforço para 3 cursos, 3 semanas de trabalho, e ele tinha no portfólio dele 16 opções. Então, a gente já começou com um tremendo desafio. E,
para a gente fez muito sentido essa conexão entre os temas. Os cursos são independentes entre si, né? Mas eles estão conectados, porque, como você mesmo percebeu, né? A gente está falando de ancestralidade, vai falar de infância e adolescência, e depois o Ronaldo vai trazer o terceiro curso, o terceiro tema. Mas o segundo, esse da infância e adolescência, para mim fez muito sentido, inclusive a partir da minha experiência como aconselhador biográfico, né? Eu atuo como aconselhador biográfico desde 2015, então nesses 7 anos de trabalho, um dos aspectos mais repetitivos, mais recorrentes, né, no estudo da biografia dos clientes que chegam até nós, é justamente esse período dos 3 primeiros setênios, onde a gente vive a fase da nossa vida ainda inconsciente ou semiconsciente, né? E passa por experiências dentro desse processo ainda sem muita consciência, muito marcantes, né? É quando a nossa personalidade se manifesta, é quando a gente começa a ir para o mundo, é quando a gente começa a enfrentar, né, os limites, é quando a gente é invadido pelos padrões, pelas crenças da família, da sociedade, da cultura onde a gente nasce. E isso tudo molda em nós uma maneira de lidar com o mundo e uma maneira de lidar com si próprio que vai aparecer na vida de adulto. Então, quando o Iop trouxe esse tema, né, da gente olhar essa parte da nossa vida, esses 3 primeiros setênios, talvez até um pouquinho mais, né, entrando um pouco na juventude, e com uma abordagem própria dele, fruto da pesquisa que ele faz a respeito desse assunto, trazer um novo significado para esse período, de tal forma que na vida de adulto a gente possa, em liberdade, se tornar senhor da vida dos sentimentos, aquilo me chamou a atenção, bateu assim na hora. Poxa, é isso que eu quero aprender e aprofundar. Eu vou precisar muito disso no meu trabalho, porque é um tema que toda hora está aparecendo. Como é que eu, como aconselhador, faço perguntas e ligo, né, o olhar do meu cliente adulto para ressignificar essa fase inicial da sua vida e se apropriar dessa liberdade, né, na vida, no relacionamento com os outros, né? Então, eu estou muito curioso por esse também. Quero aprender muito com ele. A gente vê muito no processo biográfico como é importante pesquisar, aprofundar essa etapa. E para quem não está familiarizado, nós dividimos esse período, né, nos setênios, de 0 a 7 anos, de 7 a 14, de 14 a 21. E muito das nossas questões de adultos, inclusive estes adultos que vos falam no momento, boa parte daquilo que a gente precisa pesquisar para transformar na idade adulta está nessa época de formação, né? E eu queria trazer aqui que as pessoas estão... Eu estou peço já desculpas que entrou... Primeiro que a gente está assim com recorde, estamos com 40 pessoas aqui nos assistindo, que é uma coisa muito bacana, mas teve uma pessoa que fizeram... A Bim Brito achou que nós duas éramos... Que a gente descobriu na troca de biografia que éramos netas do mesmo avô. Não. A gente descobriu que os nossos avós tinham histórias semelhantes, né? E aqui o Frank, ele escreveu que hoje eles tiveram uma cerimônia budista na casa do pai dele e que estavam falando sobre a questão da gratidão com os ancestrais. Isso realmente é muito importante. Então, olha, a gente precisa ter esse olhar para o passado, daí a gente precisa olhar para as vivências que nós tivemos naquilo que foi o nosso presente, né? Infância, adolescente, dos 7 aos 21, para poder fazer uma projeção de futuro, para poder fazer, né, a reorganização de rota, porque eu não sei se vocês nasceram com o mapa do caminho que vocês tinham que percorrer na vida. Alguém aqui caminhou com isso? Não, né? Não, imagina. Eu só conheço o mapa do que eu já fiz, agora o que tem pela frente. Exatamente. A gente precisa do mapa do que a gente já fez e do que também muitos dos nossos ancestrais fizeram, que a Denise traz aqui, por exemplo, do mapeamento de doença, né? Para poder fazer essa projeção, e mais do que a projeção, fazer a reorganização no momento presente. Então, fazer essa transformação. E aí, Carlos, não sei, tem mais alguma coisa aqui para acrescentar? Não, sobre esse curso, segundo curso, não. Se tiver alguma pergunta no final, a gente pode voltar. Eu não queria perder a oportunidade de
passar para o Ronaldo falar do terceiro, ou melhor, do que vai acontecer na sequência, né? Exatamente. E olha, eu vou pontuar os 3 temas, porque a Denise fala dos sentimentos que vão ser trabalhados na questão da ancestralidade. E para quem ouviu, né, os sentimentos, depois a Denise pode repetir, a gente quase não está sentindo nenhum deles nesse momento, em especial pós-pandemia. Então, olha a relevância. Não. Aí o Carlos já está trazendo essa questão, né, de olhar para a nossa infância e a nossa adolescência. E o Ronaldo agora vai trazer um assunto que a gente até teme falar, né? Mas que é muito importante a gente falar. Boa noite a todos. Obrigado, Silvia, pela oportunidade. Obrigado à ABAB, assim, para a gente ter essa janela, assim, para os seguidores da ABAB e outros, né? Então, me cabe, então, falar sobre a terceira oficina, o terceiro workshop que a gente está trazendo, né? E é interessante, porque é um workshop que aborda os 2 portais que a gente tem quando chega e quando sai do curso da nossa vida, né? O tema do curso é nascimento e morte. E esse tema de nascimento e morte, o IOP já fez uma vez assim, um workshop em Florianópolis. A gente teve a oportunidade de participar. E a gente, então, concluiu que valia a pena assim, oferecer assim, nesse trio de possibilidades, né, um acesso a essa janela, essa relação. A gente tem uma relação muito tranquila com o nascimento, né? A gente vê os bebês nascendo e entrando no mundo e nos acompanhando ao longo da nossa vida, né? Mas o tema da morte, né? Esse momento da morte que faz parte inexoravelmente da vida de cada um de nós, a gente tem lá na frente como uma coisa abstrata, assim, a gente não tem relação com isso, né? Eu acho que, na realidade, grande parte de nós, ou a maioria da humanidade, teme esse momento, esse acontecimento, né? Um desconforto. É muito difícil, né, se relacionar com esse tema, né? E a oportunidade que o IOP traz nesse curso, né? Ele, por exemplo, ele vai abordar aquilo que, ao longo da nossa vida, são pequenas mortes que acontecem, né? O Rudolf Steiner tem uma situação em que ele, assim, um dos temas, ele está falando sobre o fato da morte, né? Ele coloca assim, parece até trivial, mas não é trivial. Ele fala de forma muito séria, né, que nós temos 2 integrais na vida, né? Ele põe a coisa do ponto de vista matemático. Ele diz assim, nós temos a integral de vitalidade, que é no nosso nascimento, e uma integral de morte, né? A nossa integral de vida, na hora que nascemos, ela começa aos poucos a se desfazer, né? Nós encontramos doenças, encontramos situações ao longo da nossa vida, crises variadas, né? Até que, no final da nossa vida, existe uma integral de morte, né? E, por exemplo, um dos momentos assim, dessa oficina, investigando assim, a questão da morte, né, é, por exemplo, um convite a se lembrar, os participantes, né, se lembrarem como é que foi a perda do seu primeiro dente. Como é que você se relacionou com a perda do seu dente, né? Que sentimento você teve? O que aconteceu? Você guardou? Houve uma coisa, uma atenção para isso, né? Quer dizer, essa pequena morte que você enfrentou lá na sua infância, como que ela reverberou em ti, né? E isso é por exemplo, das pesquisas que a gente faz nessa oficina, né? E mais tarde, assim, indo, digamos assim, avançando na oficina, né? O participante é convidado, então, a pensar o que eu gostaria que as pessoas que estivessem presentes no meu funeral falassem de mim, né? Quer dizer, eu olho para mim, o que eu fiz no mundo, qual foi a minha trilha nesse mundo, né? O que eu aprontei, eu deixei de aprontar, né? Eu sei no meu íntimo as coisas que eu vivi,
E eu, então, sou perguntado, sou provocado, né, a dizer o que eu espero que digam de mim no meu funeral, né? Então, assim, é uma oficina que eu não sei se ela nos aproxima da morte, não é necessariamente isso que busca, né? Mas justamente sair um pouco desse desconforto que você tinha mencionado, Silvia, né? Que é um tema, assim, difícil de tratar, né? É interessante, desculpa te cortar, mas Vamos lá. com a tua fala, me trouxe a sensação de que me aproxima da vida e não que me aproxima da morte. Porque a partir do momento que eu olho para esse fato, que é o único fato na vida que a gente tem certeza que em algum momento vai chegar, e nós temos a tendência a empurrar ou a fingir, né? Quase, quer dizer, eu também sei que isso depende de culturas, né? Tem culturas que são que reverenciam ou que lidam com a morte de maneiras diferenciadas, né? Mas em se tratando de brasileiro, a gente sabe que é um assunto delicado, é algo que parece que se você está falando isso, parece que se você está falando sobre a morte, você está atraindo. Sabe? Como se você estivesse chamando. E não uma visão de que, se eu estou falando desse encerramento, deste processo, eu estou falando de reflexões a partir de como eu quero viver, já que esse momento vai chegar. Tem um olhar diferenciado. Aqui vou complementar, a Bárbara Prado está falando, muito especial esse tema, vale super a pena. Tive a oportunidade de participar em Florianópolis com vocês, Denise e Ronaldo, então a gente que conhece vocês, e está adorando ouvir vocês hoje. E o professor Severiano Antônio está dizendo que falar sobre a morte, ele pensa que nos aproxima do sentido da nossa existência. Então é muito mais amplo, é mais leve, digamos, né? O direcionamento do olhar. Quando, por exemplo, né, aparece as palavras nascimento e morte, né, no tema do curso, né? Na verdade, o nascimento é uma consequência de um caminho que foi feito, né, de aproximação nesse mundo através da encarnação, e a morte é um caminho que é feito como aproximação a essa que a gente chama de biografia noturna, que é a nossa presença, a nossa jornada no mundo espiritual, né? Então, o Rudolf Steiner, na verdade, ele diz assim que são dois grandes eventos, né? E com relação à morte, ele diz que, olhando do ponto de vista espiritual, a morte é o momento mais grandioso da vida de cada um de nós, assim, espiritualmente olhando, né? E que sempre, em toda a jornada que nós faremos no mundo espiritual após a morte, nós sempre olharemos para trás para este momento que foi vivido da morte, né? Uhum. Então a gente se aproxima assim como se fosse desse caminho todo, né? Que é um grande círculo, né? Que por algum tempo estamos na nossa jornada aqui na Terra, e por um certo outro tempo estamos numa jornada numa outra esfera, né? Na esfera espiritual. E então a gente assim tem essa possibilidade de se conectar justamente com não só com esse intervalo, né, de estarmos aqui, mas assim com aquilo que toca as bordas desse intervalo, né? E eu não tenho como não trazer essa imagem que você está trazendo do círculo, voltar para a ancestralidade. Olha que bacana, né? Volta para a ancestralidade que a Denise trouxe, porque o que a gente vai estudar dentro da nossa ancestralidade foi um ciclo passado que se encerrou, que nos inspira, ou que traz coisas para esse nosso momento, e você traz essa imagem, né, do legado, daquilo que eu vou deixar para trás, porque eu já sou, né, em algum momento eu vou ser a ancestralidade de alguém. Olha que lindo esse ciclo, né? Queria trazer aqui o comentário da Berenice, que a Berê, nossa querida, diz o seguinte, interessante, sobre a sua fala, Ronaldo, que ela já fez um trabalho com idosos sobre qual era o legado
que esses idosos queriam deixar. E que esse trabalho se chamou Álbum de Vida e que era dado de presente aos netos em um jantar. Olha que lindo isso, olha a força do em vida eu já estar passando alguma coisa relacionada à questão do legado, né? Aí aqui está a Jane San. Interessante olhar a morte como exercício sublime de liberdade, né? E a Ju está perguntando aqui, bom, ela tem que sair, mas a Luna está perguntando como faz para se inscrever nisso daqui, em tudo isso, porque tem mais uma informação também, né? Isso. Calma que não eu acabei de botar o endereço do nosso site lá. Tá. Então, agora, vamos já ressaltar isso, pessoal, que tem. Você pode entrar em contato com o Carlos, com a Denise e com o Ronaldo. Então, tem aí o nome de cada um deles, né? Vai lá, segue no Instagram. Tem a página do OMA também. Mas tem mais uma coisa que o Ronaldo tem para trazer para a gente, porque tem uma palestra no meio de tudo isso, né? Então, como nós vamos realizar esses 3 cursos, o primeiro deles é um curso de imersão, que vai acontecer no Espaço Arco-Íris, em São Roque, e o terceiro deles, que é o da ancestralidade, vai acontecer no Centro Paulos, em São Paulo. No intervalo, haverá um curso que acontecerá na Sociedade Antroposófica, em Santo Amaro, e como havia uma noite, no dia de folga do IOP, a gente solicitou que, na noite deste dia de folga, ele oferecesse uma palestra, assim, Bota homem para trabalhar! Bota homem para trabalhar! O que é isso? Que vai acontecer na Sociedade Antroposófica, né? E ele disse assim, olha, mas o meu negócio é dar curso. Ele disse assim, bom, faz de conta que dá uma aula, então, a gente falou, né? Então, mas assim, o tema vai ser uma palestra aberta para o público, assim, livre, né? Na Sociedade Antroposófica, e o tema é as forças adversas e o desenvolvimento da individualidade na nossa época, né? Então, assim, se a gente olha no nosso entorno, é só a gente fechar os olhos e pensar durante 5 segundos, a gente sabe o panorama que nós temos no nosso entorno, né? E isso é universal, isso está na Europa, está em todo lugar, né? Quando a gente conversa com o IOP atualmente, para a organização, ele diz assim, olha, a gente sente que está muito séria a situação, nós temos uma guerra logo ali, né? Ele mora na Europa, na Suíça, né? Ele tem esse sentimento interior que existe uma guerra acontecendo logo ali, né? Então, assim, vai abordar justamente o desenvolvimento do indivíduo dentro dessa situação que as forças adversas estão aí presentes. Então, mais uma vez, ele vai explorar esse tema do medo, do ódio e dúvida, né, que acompanha a nossa alma, a inquietação da nossa alma é provocada por isso, né, esse medo, ódio e dúvida que são coisas da nossa época que estão presentes em nós, né. Então, ele vai explorar esse viés e certamente trazendo assim, vamos dizer, impulsos sanadores, o acesso a impulsos sanadores, que é o impulso de Cristo e Micael, justamente entre estas forças adversas que estão no nosso entorno, fazendo seu esforço para desviar todos nós, cada um para o lado que elas, vamos dizer assim, empurram, né? Ou puxam, né? A boa notícia é que tem solução. A má notícia é que depende de cada um de nós. Por isso, não é? Por isso, esse conjunto de eventos e de workshops. E, Carlos, você disse que ia conversar com a gente sobre assim, a especialidade desses lugares. Tem gente perguntando se algum desses eventos pode ser feito online. Isso. Então, a gente escolheu com bastante cuidado os locais, né, para que fossem ambientes bem adequados para o tipo de imersão e de reflexão que acontecem nesses trabalhos, né? Então, o primeiro curso, que vai ser o curso do Nascimento e Morte, ele acontece no Espaço Arco-Íris, em São Roque, que é um espaço muito especial, tem uma natureza, né, que acompanha os ambientes de trabalho, tem um cuidado na alimentação, um cuidado nas pequenas coisas que acolhem muito bem os participantes. Alguns já devem ter tido a oportunidade de estar lá. Esse é um trabalho com imersão,
porque fica a uns 70 quilômetros de São Paulo, local, e então a hospedagem está prevista lá, e no nosso site tem todos os detalhes a esse respeito, mas o lugar em si ele é muito adequado para um trabalho que vai tratar do tema nascimento e morte. O segundo evento, o segundo curso, vai acontecer na Sociedade Antroposófica, no espaço do Centro Cultural Rudolf Steiner, onde a gente tem a palestra no dia 18 e os cursos acontecem de 16 a 20, que é o berço, né, a sede da antroposofia no Brasil. Então, é um lugar também com uma egrégora, uma energia super especial. E o terceiro, que vai falar da ancestralidade, vai acontecer no Centro Paulo, que é muito conhecido da grande maioria, né, das pessoas ligadas à antroposofia. Quem não conhece, eu recomendo, que também tem, assim, aquilo está dentro da mata, está dentro de uma reserva, né, em São Paulo. E o Túlio, que é a pessoa que cuida do espaço, é um ser especial. Ele tem uma dedicação àquele lugar, uma reverência ao que significa o Centro Paulo dentro da antroposofia no Brasil. Então, nós escolhemos a dedo, né, com muito cuidado. Ao mesmo tempo, a gente vai ter em todas as atividades a tradução presencial feita pela Rosa Prado, porque o IOP fala alemão como idioma fluente, né? Então ela vai estar conosco o tempo todo, não é uma tradução simultânea, é uma tradução presencial. Ela vai ficar conosco as 3 semanas acompanhando, né? A trupe vai ter a Rosa junto conosco fazendo a tradução do alemão para o português e do português para o alemão. E nós vamos sempre ter também uma terapeuta. Então, no curso Nascimento e Morte, nós vamos ter musicoterapia com a Daniela, de Campinas. Eu não arrisco falar o sobrenome dela, mas é uma pessoa... Posso deixar? Pode, Daniela Ehrenwinkler. Daniela Ehrenwinkler. Pronto. Ela é muito conhecida do pessoal da Pedagogia Waldorf. Ela e o marido têm uma fábrica de instrumentos musicais em Campinas, com uma metalúrgica, né? Trabalham com as escolas Waldorf nesse processo de se apropriar dessa capacidade, e ela faz trabalhos com musicoterapia também para eventos, para grupos. Então ela vai estar conosco no Nascimento e Morte. E no da criança, infância e adolescência e ancestralidade vai ser a Lúcia Vernet com dramaterapia. Então, além do IOP, nós vamos ter também profissionais, né, sustentando o lado lúdico do trabalho com uma abordagem tudo de base antroposófica, mas com uma abordagem também diferenciada. Alguém perguntou sobre a possibilidade de eventos online. Por enquanto não, porque o IOP tem uma opção, ele fez uma opção, né, de não trabalhar no online. Durante a pandemia, a gente propôs a ele termos eventos online, ele participa de reuniões, faz até palestras, mas não desenvolve as vivências online. Então, elas serão todas presenciais. Mas nós estamos apenas começando. O OMA não veio só para trazer o IOP no mês de agosto, muito pelo contrário. Então, aguardem na nossa programação que nós já estamos desenhando eventos na sequência, né? E sim, no formato online, porque a gente acredita que dá para fazer coisas, não tudo, mas dá para fazer coisas muito boas e muito sérias também no online, né? Tem mais um ponto que eu anotei aqui de conversar, que é sobre o valor, né? A gente tentou trazer um pouco do princípio da fraternidade no econômico, que é um dos princípios da trimembração social, oferecendo, né, um valor numa faixa de valores, né? Então, cada participante que quiser poderá escolher definir o seu valor de contribuição, tendo como referência um valor que a gente chama de equilíbrio, um valor social, que é menor que o de equilíbrio, e um valor de apoio à iniciativa que contribui um pouco mais do que o equilíbrio, que é um dos princípios, né? Não é exatamente a fraternidade no econômico na sua plenitude, mas não deixa de trazer um pouco dessa lógica para dentro também dessa nossa proposta de trabalho, né? A gente percebe com isso, e tem a intenção de, com isso, oferecer oportunidade para todos, mesmo aqueles que tenham menos condições, e, ao mesmo tempo, quem acredita no projeto e quiser contribuir vai estar podendo também com uma contribuição em apoio à iniciativa. Eu acho que eu falei tudo que eu tinha anotado, meus amigos. Eu esqueci. Eu queria que você repetisse as datas, porque tá bom. Aqui no bate-papo tá uma confusãozinha, se bem que a Nina Pusch nos ajudou aqui, ela falou da data, né?
Mas se Tá. você puder falar de novo da data dos 4 Ótimo. eventos. Tá. A gente começa no dia 9 a 16. 9 a 13. Desculpa. 9 a 13. 9 a 13. É de terça a sábado, 9 a 13 de agosto. Nascimento e morte. Nascimento e morte em São Roque. Aí nós temos no dia 15, que é a segunda-feira, a palestra gratuita e aberta ao público no Espaço Rudolf Steiner. E no dia 16, que é a terça-feira, até o sábado, que é dia 20, o curso de Infância e Adolescência, lá na SAB, lá na Sociedade Antroposófica. E aí, na segunda-feira, dia 22, até o sábado, dia 27, são 6 dias, o trabalho da ancestralidade no Centro Paulus. Esse último eu chamei de trabalho e não de curso, porque a proposta é justamente o que a Denise falou. É um seminário vivencial e metodológico. A gente, ao mesmo tempo que vai viver o processo conduzido pelo IOP, a gente vai se apropriar também do ferramental, da metodologia que ele vai estar propondo num trabalho de pesquisa. Então, para mim, é a cereja do bolo. Né? Tá. E aqui a Amanda está pedindo para repetir como pode se inscrever. Tá. Então, bom, o caminho mais direto é o nosso site. Eu coloquei por escrito, mas eu repito aqui, www.omaestudosAvancados, tudo junto, .com.br. Lembrando que OMA é com H. H-O-M-A. OMA com H, isso. Agora, tem os nossos contatos no Instagram, o contato do OMA, tem o celular da gente, enfim, qualquer um desses caminhos serve. Mas quem quiser já fazer a inscrição agora. Babi, a gente faz a ponte também. Gente. Aliás, Não, perfeito. Aliás, eu queria deixar aqui registrado, Silvia, o agradecimento profundo do nosso coração pelo apoio que você e a ABAB estão dando para a nossa iniciativa. Está sendo assim um capítulo totalmente à parte, o carinho com que você nos acolhe. Muito obrigado, querida. Muito obrigado. Obrigado, Silvia. Isso é verdade. Olha, eu acho que, de novo, é algo que a gente, sei lá, faz 3 anos que eu estou fazendo live aqui nessa ABAB, então o pessoal já deve estar meio cansado de mim e de me ouvir. Mas, assim, para mim, o aconselhamento biográfico, essa base de conhecimento, é o que me dá sustentação na vida. Foi o meu encontro de alma com um caminho que realmente reverbera em cada célula do meu ser. Então, tudo aquilo que tiver... Isso eu estou falando pessoa física, tá? Não estou falando pessoa jurídica como a Babi. Então, para mim, estar aqui na diretoria, estar aqui com vocês, tudo aquilo que nos leva a um aprofundamento do nosso conhecimento, a um fortalecimento dos nossos conhecimentos entre pessoas, porque isso que vocês estão vendo aqui, que é uma live, é um encontro, né? Vocês não imaginam como foi a reunião, ouvir um pouco da biografia de cada um deles. A do Carlos eu fiz, a biografia do Carlos tem aí no dedo de prosa, mas tudo isso tem um propósito muito grande, gente, é servir cada um de vocês. Né? Servir, seja o associado, servir o cliente que vem, que nos busca para fazer um processo de aconselhamento biográfico, ou como no caso do que eles estão trazendo aqui, um aprofundamento de conhecimento de temas que são muito relevantes para o nosso desenvolvimento pessoal e para o nosso desenvolvimento profissional. A gente não pode esquecer disso em momento algum, né? Então, eu que agradeço também vocês terem procurado e ver que a gente pode... sim, construir, né, entretecer, criar o tecido social que a gente busca a partir das nossas ações mesmo, né? Então, não é só isso, né, Silvia? Também isso, porque para nós também é muito importante que a gente consiga nos transformar enquanto ser também, né? Tirar as nossas máscaras e que a gente possa juntos, né, caminhar nessa busca, né? Eu acho que todo esse nosso trabalho de desenvolvimento, no fundo, busca isso, né? É esse encontro, né, com a nossa essência, né? A gente não nasceu pronto, né? Assim, reconhecendo, né? A gente não veio com mapa, não nasceu pronto. Então, no nosso caso específico,
nós encontramos na antroposofia a base, né, ou a inspiração para que nós percorrêssemos esse caminho. E, em especial, dentro da antroposofia, o aconselhamento biográfico. O Ronaldo, depois, ele vai vir fazer um dedo de prosa, eu estou de olho nele, porque ele vai falar de agricultura aqui também, gente, em algum momento. Fica sossegado. Eu já estou fazendo um convite ao vivo, que é para ele não poder fugir. Não tem problema, a gente fala. Essa é a minha outra paixão na vida, né? Exatamente. Agricultura biodinâmica. Bom, e queridos, eu queria saber se vocês têm mais alguma coisa que vocês gostariam de falar, de contribuir. A Denise, se alguém tem pergunta, por favor, pode mandar, que eles respondem, tá? Eu passo a pergunta, mas eles respondem. Tá bom. Então, antes de terminar, Silvia, eu queria deixar uma reflexão para as pessoas que estão aqui junto conosco, né? E essa reflexão tem a ver com o que surge de novo, né, nessas pessoas a partir do que ouviram aqui, né, de nós três. Deixar esse convite, né, para que as pessoas possam refletir e que possam estar junto conosco nessa viagem, né, para algo que a gente sabe que vai ser especial. O IOP é muito especial e, com certeza, as pessoas que estarão conosco nessa jornada sairão de lá transformadas, com muitas reflexões, como nós também. Né? Sim, porque a gente sabe que sempre que a gente entra em contato com algum conteúdo, né, como, por exemplo, estar aqui ouvindo esta live, este conteúdo era para mim, tem algo aqui que me toca. Então, levem essa pergunta para o sono. Marlene, sim, essa live está gravada, sim, tá? Então, quando eu encerrar aqui, vai ficar disponível para vocês escutarem. E a Amanda está falando, é uma viagem para dentro. É exatamente isso. Então, fica aqui o convite, o reforço, para que vocês se inscrevam, para que vocês busquem mais informação a respeito desse material que foi apresentado hoje para a gente aqui. E, como diz a Amanda aqui, façam essa viagem para dentro, porque é uma das viagens mais fantásticas. Não é uma viagem fácil, a gente sabe. Não é uma viagem fácil, mas é uma viagem que nos leva a lugares inimagináveis mesmo. É verdade. Vamos lá, Berenice, agradece, ó, a Berenice está agradecendo a existência de vocês, que é o que alimenta a alma dela. O professor Severino e a Kátia estarão no Infância e Adolescência com uma alegria imensa. E a gente espera mais gente participando desses workshops com o Iopo, que eu tive a oportunidade de fazer um com ele, e realmente é um cara com um conhecimento incrível. Queridos, muito obrigado. Muito obrigado. Boa noite. Muito obrigado. Obrigada a todos que estão... Grande beijo. Grande beijo para vocês e obrigado aos meus queridos amigos, né? Segredo de bastidores, a Denise é minha biógrafa, hein? Olha lá, tá vendo? A trama da vida se formando, que coisa mais linda, né? Tchau, gente. Tchau, gente. Obrigado, tá? Boa noite. Boa noite. Obrigado.